para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Senta não, agora não. Vamos ler a palavra de pé. Que alegria estar poder aqui nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Abre aí a tua Bíblia, teu celular. Lucas 9, 23. A gente vai ler até o 26. Vou esperar um pouquinho, tem algumas pessoas abrindo. Lucas 9, 23. Amém. Vamos ler. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Pode sentar. Essa palavra, ela, na verdade, eu comecei a escrever essa palavra diante de um incômodo. Diante do incômodo que eu tive de ver, pelo menos nos últimos tempos, uma manifestação que a gente já vem vendo de uma sociedade que prega muito uma liberdade. Só que é uma liberdade não bíblica. Uma liberdade onde você pode fazer o que você quiser. Na verdade, você tem que fazer o que você quiser. Você pode fazer o que quiser do seu corpo. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Até de chegar ao cúmulo de ver pessoas que não têm o mínimo de compromisso com Deus dizer: a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia tem coisas muito arcaicas, né? Tem coisas muito antigas, ela precisa ser reescrita. Para quê? Para poder se adequar ao estilo de vida de determinadas pessoas. E isso me trouxe um incômodo, porque na verdade o Evangelho é totalmente o contrário disso. O Evangelho é renúncia. E se eu puder dar um título para a palavra de hoje, o título seria: negue-se. Negue-se a si mesmo. Foi diante disso que eu comecei a prestar atenção. E na verdade, quando as pessoas tentam mostrar a verdade diante dessas situações, na verdade se mostra um grande insulto para muitas pessoas, quando se tenta trazer a palavra, o evangelho puro, diante das situações do mundo, para poder acusar, para poder mostrar, para falar a verdade. A verdadeira mensagem que diz que não, você não tem que fazer tudo o que você quer com o seu corpo, até porque a palavra diz que o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, pertencem a Ele. Nossa liberdade é uma liberdade condicionada àquilo que está escrito, a palavra do Senhor. E quando muitas vezes alguém tenta se colocar diante disso, a gente vê pessoas do mundo, ou até cristãs, dizendo assim: ah não, mas o Jesus que eu conheço, ele não é assim. O meu Jesus que eu conheço, ele não julga. O meu Jesus que eu conheço, ele não apedreja. O meu Jesus que eu conheço me aceita como eu sou. Sim, ele aceita. Mas a mensagem de quando Jesus começou o seu ministério, ela diz o seguinte, em Mateus 4,17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra principal, central de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Jesus quando curou, Jesus quando acolheu aquela mulher adúltera em que tantas pessoas se espelham, não, mas Jesus não apedrejou, mas muitas vezes se esquece da outra parte de quando Jesus fala com ela, onde estão os teus acusadores? Ele diz assim, vai e não peques mais, venha querido, venha do jeito que você estiver. Quem faz a obra do Senhor, mas venha mediante arrependimento, de um reconhecimento de que todos nós aqui precisamos de um Salvador. Amém? E foi diante disso que isso começou a me incomodar. E na verdade, isso não é uma surpresa. O mundo ser assim não é uma surpresa. A palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, lá nos primeiros versículos, diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão descontrolados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Não é surpresa nenhuma, hoje, e isso a gente vê na nossa sociedade hoje, as pessoas são mais amantes de si mesmas do que amantes de Deus. Muitas vezes a gente não consegue deixar muito pecado, as pessoas não conseguem deixar determinado tipo de pecado, por quê? Porque são amantes de si mesma. Então o que a gente precisa muitas vezes é parar de fazer isso aqui, ó. Ei, olha para o teu umbigo aí, olha para baixo, é tirar o olho daqui, ó, do nosso próprio ventre e olhar para o outro. Ei, tem outras pessoas. Depois olha para cima assim, ó, tem Jesus. O nosso olhar tem que ser para Jesus. A gente tem que muitas vezes tirar o olho de nós mesmos. É a cultura do eu, né? É a cultura do eu. Você é importante, você é o máximo. O mais importante sou eu. E é justamente isso que o inimigo precisa para nos derrubar. Lembra do Éden? Satanás, ele não precisa que você deixe ele e no outro dia vire um satanista, ou vire uma pessoa de qualquer outra religião, apesar de ter pessoas que se consideram assim, né, satanista, mas ele não precisa que você faça isso, ele não precisa nem que você declaradamente adore a ele, ao inimigo. No Éden ele chega assim para Eva, olha, é verdade que Deus disse que você não pode comer daquela árvore ali? Aí Eva diz, não, é verdade, eu posso comer qualquer uma, menos daquela ali no meio. Não, pô. Não é assim não. Na verdade ele disse isso, porque se você comer, você vai ser como um Deus, conhecedora do bem e do mal. E aí eleva a nossa estima lá grande, né? Eleva a nossa estima lá em cima. Não, pô, não é isso tudo não. Vai que vai ser melhor para tu. E aí a gente cai. Não precisa fazer muita coisa não, meu querido. Basta colocar a nós mesmos acima dele. Já é suficiente para que a gente caia. Diante disso, né, a gente vai falar em cima dessa palavra aqui. Eu queria explicar melhor por que eu estou fazendo esse arrudeio todo. Porque a sociedade ser assim não é surpresa nenhuma. O que me incomoda é esse tipo de pensamento entrando no meio cristão. O que me incomoda é esse tipo de pensamento contaminando a mim, a minha casa ou a igreja do Senhor. Do tipo, não precisa não, isso nada a ver. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, é sobre isso. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho, ele é negação do eu, e nós precisamos, o evangelho é totalmente o contrário do que o mundo prega. A gente precisa ir contrário à correnteza do mundo, amém? Então vamos à palavra. Aqui, eu estava só rodeando aqui. A palavra diz o seguinte, no versículo 23, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, ele está direcionando para um público. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Ele está direcionando para um público. Que público é esse? Aquele que quiser segui-lo. Se o mundo não quiser negar-se, é com ele e Deus. Mas ele está dizendo, se você pretende me seguir, negue-se. E quem é vir após mim? Quem é que vem após mim? É aquele que me segue. Então ele está dizendo para um público, é aquele que diz segui-lo.
aquele que diz ser cristão, aquele que diz ser evangélico, aquele que se diz ser crente, não importa a nomenclatura que você usa, mas aquele que se diz seguir a Cristo, ele está dizendo, negue-se. Ele está dizendo, negue-se. E essa negação, como diz aqui, no próprio versículo diz, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está dizendo, é todo dia, viu, amado? Se a gente só se negar hoje, e no meio da semana a gente pôr tudo a perder, não importa, a gente estragou tudo, é dia após dia. E a gente está falando aqui de tomar uma cruz, não é só, o meu menino ficou doente, eu tenho a conta para pagar. Todo mundo passa por isso. O mundo está passando por isso. Todo mundo por isso. Mas a cruz aqui é um fardo espiritual. É negar as suas vontades. É matar o eu. É muitas vezes deixar de cumprir um sonho e um propósito, simplesmente porque ele não está batendo com o propósito do Senhor. Será que nós estamos nesse nível de conseguir nos negar, de dizer não? Eu vou dizer não para esse sonho, sabe por quê? Porque ele não está alinhado com a vontade do meu Pai. É levar esse fardo, o fardo espiritual, e é todos os dias. É como diz o ditado aí, é matar um leão todo dia, meu querido. E uma curiosidade, né? Veja que Jesus, ele está falando, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Hoje, para mim e para você, ler ele falando isso faz muito sentido, até porque a gente já sabe que ele morreu na cruz, ressuscitou e está na glória, e que vai voltar. A gente já sabe disso, mas imagine para os ouvintes que ouviram isso na hora, cruz? Como assim? Jesus ainda não tinha morrido numa cruz. Então Jesus já estava dizendo, já estava preparando eles que eu vou morrer numa cruz. Maior negação vai fazer eu por você. Maior negação fez ele por mim e por você. Amém. No outro versículo diz o seguinte, no versículo 24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. Existem dois níveis de vida aí que ele está falando. Quem quiser salvar, quem quiser preservar essa vida, que vida? Um estilo de vida em que você vive para si mesmo, em que você faz todas as suas vontades, em que você está bem acomodado. Se você quiser manter esse nível de vida, você vai perder essa vida. E ao contrário, ele também diz, mas se você quiser perder essa vida por minha causa, por causa de quem? De Jesus. Se você quiser perder o estilo de vida, que é um estilo de vida de prazeres, de vontades, de satisfação do eu, aí sim, você vai ganhar uma vida. E a vida que ele tem para dar é vida com abundância. É vida com abundância. Por aí quem acha que ser crente é chato. Eu digo que não. Eu digo que é a coisa mais libertadora que você pode viver. Que viver o evangelho é a coisa mais libertadora que você pode viver. A alegria, a paz que excede todo entendimento. Saber que você tem alguém que vai estar com você, mesmo que todas as pessoas virem as costas para você, você vai ter Deus com você. Pode ser chato, não tem como ser chato. De viver esse evangelho. No versículo 25 tem: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Não tem nada, meu querido, que vale a pena. Não há riqueza, não há prestígio que vale a pena a gente trocar por uma vida. Muitas vezes a gente vai arriscar perder prestígio, perder posição, por estarmos posicionados em Deus. Pode ter certeza. E eu creio que daqui para frente será muito mais. Mas vale a pena. Vale a pena a gente até perder coisas para poder permanecer fiel ao nosso Deus. Eu creio nisso. E aqui diz o seguinte, o versículo 26, que é um versículo bem pesado, que diz assim: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele
dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Meu Deus, nós não podemos nos envergonhar de quem nós somos. Mesmo que achem antiquado, mesmo que achem preconceituoso, mesmo que achem de qualquer coisa, meu querido, não se envergonhe. Não se envergonhe. Mostre de quem você é. É na vizinhança, é no trabalho. Nós não podemos nos envergonhar. Pelo contrário, nós temos que anunciar esse evangelho. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor, o nome dele. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Nesse domingo agora, a gente da intercessão, a gente fez um relógio de oração. Todo mês a gente faz um relógio de oração de 24 horas, onde tem, sempre em alguma hora, tem alguém orando por você, orando pela igreja. E nós fizemos um propósito, 2 propósitos para falar a verdade. Todo mês tem um propósito. Teve um desses até que a gente abriu e colocou lá no grupo da igreja. E um dos propósitos era que o Senhor revele para a liderança e para toda a igreja o propósito que Ele tem para a igreja cristã, o tema. O segundo propósito foi para que Deus revele os propósitos individuais, para que Ele desperte, porque eu não sei você, mas eu consigo perceber isso. Existem tantas pessoas aqui dentro que ainda não descobriram seu propósito, ou que enterraram seu talento e ainda não conseguiram desenterrar ele de lá. Eu consigo perceber isso, e Deus quer trazer esse talento de volta para usar muitos aqui no nosso meio. Amém? Alguém crê? E nós oramos para isso, para que Deus fale com você e mostre o seu talento, mostre aquele seu propósito. E eu não sei quanto aos outros intercessores, mas Deus, Ele falou comigo, porque nesse momento em que a gente vai fazer isso, a gente ora, a gente lê a palavra, e na palavra Deus falou comigo nesse capítulo mesmo, não nessa passagem, numa passagem mais no começo, nesse capítulo mesmo, quais os propósitos, pelo menos para mim, acredito que para a igreja. 2 coisas Ele colocou no meu coração. Primeiro, proclamação do evangelho. É dever nosso, é propósito nosso proclamar o evangelho. E outra coisa que Ele colocou no meu coração é proclamar esse evangelho nas casas. Nas casas. Você está achando que PG é só comer no final da comunhão lá, é? De 1 hora só, é? É poderoso isso que a gente faz. Abrir as nossas casas, convidar pessoas que talvez a gente nunca viu para estar dentro da nossa casa. Pessoas perdidas, até porque pessoas de outras igrejas já estão sendo cuidadas já. Meu pedido é que o Senhor leve os perdidos, leve aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, aqueles que não conhecem. É poderoso. Então nós temos como dever proclamar esse evangelho, abrir os nossos lares para anunciar o nome do Senhor, e que Ele nos dê ousadia para isso. Eu sou tão envergonhado, meu amado, só Deus estar aqui é uma vitória. Eu também não sou essas coisas todas não, é Jesus que capacita. Para poder falar evangelho a gente pede. Quando os discípulos lá no livro de Atos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam presos, depois eles foram soltos. Sabe o que é que eles foram orar? Oh Senhor, nos livra dessa perseguição. Foi não, sabe o que eles fizeram andar? Senhor, nos dá mais ousadia para falar mais ainda a Tua palavra. Então que a gente possa pedir essa ousadia para poder proclamar esse evangelho. Então sim, nós devemos ir na contramão desse mundo. Porque o mundo diz, faça o que você tem vontade. Mas Jesus diz em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. O mundo diz, seja o que você quiser ser. E Jesus diz assim, em 1 Coríntios 11, Jesus, através da vida de Paulo, dizendo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Nós precisamos ser a imagem e a semelhança daquele que nos chamou.
Sabe quem é? É Jesus. Ele, a palavra diz que ele é o varão perfeito, ele é aquele que nós devemos nos espelhar. É ele sim que a gente tem que copiar. Temos que copiar, é ele com quem a gente deve parecer. O mundo pode dizer, o que vale é o amor. O amor do mundo, né? O amor que você pode amar. Você me ama até quando você não quiser se intrometer na minha vida. Aí não, aí você é preconceituoso. Aí não, você você pratica o ódio, né? Mas Jesus diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo do Pai, o amor do Pai, o amor de Jesus não é como o amor do mundo não, meu querido, é um amor sacrificial, é o amor do Pai e o amor do Filho, e não se engane, é o mesmo amor. O Filho amou se entregando, o Pai amou entregando o seu único Filho. Ou você acha que foi fácil para Deus ver o seu Filho na cruz, onde todos os nossos pecados recaíram sobre ele naquele momento, e ele lá na cruz recita Salmo 22 dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que deve ter sido fácil para o pai ver o filho naquela situação? Eu conjecturando, fico imaginando naquela hora que ele deve ter virado as costas para não ver aquela cena. De tanto amor, o amor do Pai é esse, é um amor que se sacrifica por criaturas como eu e por você, pecadores. Ele insiste em nós. Eu não sei explicar, mas Ele é assim. Ele é assim. Ele nos ama. O mundo diz, você é o mais importante. Deixe de ser besta, ninguém te valoriza. E aí a gente começa a ficar ensimesmado, né? Em si mesmado, é isso mesmo, eu tenho que me valorizar, o outro que se fez para lá, eu tenho que me valorizar. Mas Jesus diz assim, ó, Filipenses 2, 3 e 4, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A gente deve se preocupar. Ei, meu irmão, ó, do teu lado tem alguém que é tão amado pelo Pai quanto você. Então muitas vezes, antes da gente acusar, antes da gente falar, a gente tem que pensar, a gente tem que ter tanto temor, querido, porque tem o outro aí que Deus ama tanto quanto você, que Deus chamou para servir. Deus nos chama para servir. O serviço é tão importante que Ele nos ensina isso. Eu tenho que servir o outro. Por quê? Porque o outro, eu tenho que considerar o outro mais importante que eu, porque senão a gente vai ficando ensimesmado. Só eu que tenho que ser servido. Só os meus sentimentos que importam. Não importa se o outro está triste, o que importa é que eu estou triste. Mas no Evangelho muitas vezes a gente está triste, chorando por dentro. Aí chega alguém mais triste que a gente guarda a nossa tristeza e vai lá, ô meu amado, vem cá, vamos orar junto. Vamos orar junto, Jesus vai fazer passar essa situação. É assim que é. É assim que é. O mundo diz, querer é poder. Jesus diz, João 15,5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Não é simplesmente eu querer, meu querido, é Ele querer também, viu? É a vontade dEle. Tudo que a gente faz aqui tem que ser pela vontade dEle. Até a obra dEle tem que ser feita com Ele. Entenda o que eu estou fazendo, porque eu não sei alguém aqui, mas eu já me identifiquei assim, fazendo a obra de Deus, sem Deus. Não é porque a gente está fazendo a obra de Deus que a gente está fazendo com Deus, entenda. Muitas vezes eu me vi assim, fazendo a obra de Deus sem Deus. Agora eu não quero mais não, viu? Eu quero fazer a obra dele com Ele, porque é feito por Ele e para Ele. Então que a gente possa fazer a obra por meio dele, viu? Porque a gente aqui não é servo nem empregado não, a gente é servo, mas a gente aqui não é empregado assalariado não. A gente faz porque Ele está com a gente em todo o tempo. Eita, glória a Deus. O mundo diz, curto momento,
O que vale é o agora. Jesus diz, 2 Coríntios 4, 17 e 18: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Tudo que a gente faz aqui são momentos, são definidos por um momento. Então a gente não pode, meu querido, não podemos perder a nossa salvação, perder nossa comunhão por causa de momentos. Momentos passam. Tem hora que a carne grita. Nós somos seres humanos, vamos ser sinceros. Tem hora que a carne grita, mas não vale perder a nossa salvação, perder aquilo que Ele depositou na nossa mão por causa de momentos. Não vale. Não vale. Então que a gente possa entender que a nossa esperança não está nas coisas daqui. Pode ter coisas que Ele vai nos recompensar aqui? Pode ter coisas que Ele vai nos recompensar aqui, mas tem uma recompensa que é certa. Essa recompensa é na glória. Ele veio nos dar vida eterna. Ele veio nos dar vida eterna. Então nossos olhos têm que estar no alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos negar aquilo que nos prende a uma vida errada, a uma vida de frieza, a uma vida de indiferença. Às vezes você está assim, tipo, vou para a igreja, beleza. Vai não, vai. Beleza. Não faz falta. E nós precisamos, até essa indiferença nós precisamos buscar. E como é que faz isso? Nós precisamos negar. E como é que se faz isso, Ed? É numa busca a Deus. É buscando ao Senhor. É por meio de uma vida de oração. É por meio de uma vida de oração, de leitura da palavra. A gente precisa se expor a isso, meu querido, porque isso aqui nos confronta todo dia. Isso aqui nos confronta todo dia, porque o evangelho não é só massagenzinha não, é confronto. O evangelho verdadeiro é confronto. A gente precisa se expor a isso. Precisamos jejuar, matar isso aqui, matar a carne. Servir, como eu já disse aqui, o serviço nos mata nosso orgulho. A comunhão com os santos, você sabia que isso é ferramenta para nos aproximar de Deus? A comunhão com os santos. Há quem ache que apenas cultuar a Deus por meio da rede social, por meio do YouTube, não estou dizendo que não é, viu? Isso aqui é ferramenta poderosa. Compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas alcancem. Mas existem pessoas que dizem assim, não, mas eu sou a igreja, eu não preciso. E aí nenhuma igreja é boa o suficiente para ele. Ei, é na comunhão dos santos que a gente é afiado. A palavra diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia seu irmão. É aqui, tem um que pensa como você, mas vai ter outro que não pensa igual a você, e aí sai um atritozinho, e depois está um de bico para o outro, mas depois está tudo se abraçando, vai um afiando o outro, e aí a gente vai crescendo. Quem é que vai segurar na tua mão quando tu estiver fraco, criatura? Se tu não estiver se integrando no meio do corpo de Deus, no meio do corpo de Cristo. Então a gente precisa sim, é uma ferramenta para que a gente possa crescer. Ed, mas eu tenho que fazer tudo isso por quanto tempo? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso, Ed? É uma campanha, uma campanha, 7 semanas, orando e jejuando. Uma campanha. Podia ser, campanha das 7 quintas do clamor, para destravar sua vida espiritual. Não, meu querido. Deixa eu te dizer, uma campanha bem diferente, bem bíblica. Uma campanha que com certeza todo mundo aqui tem que fazer. Apocalipse 2:10, parte B, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte, querido. É até a gente morrer. A gente vai matar um leão todo dia, a gente vai se negar todo dia. É ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Oséias 10, versículo 12 diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar
ao Senhor. Até quando? Até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Ei, meu irmão, é até que Ele venha. É até que Ele venha. A gente vai ficar lá semeando. A gente vai estar orando, a gente vai estar buscando, a gente vai estar jejuando. Ah, Ed, mas eu caí. Para não, querido, tu tens um advogado, pede perdão, levanta e vai de novo. Isso são sementes. A gente vai colocando sementes, e Ele diz aqui, ó, vai semeando, o que você vai ceifar segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Sabe o que é? Vai preparando esse campo aí do teu coração, vai arando essa terra aí, ó, vai tirando os espinhos, vai tirando o que não presta, vai jogando essa semente, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover. Quem é que vai vir? É Ele. Quem é que faz chover? Você pode fazer chover? É você que pode fazer chover? A chuva vem do alto, é até que Ele venha, e até que Ele venha aqui são duas coisas: ou até que Jesus volte, raia lá nas nuvens e venha buscar a sua igreja, ou até que Ele venha na sua vida, ou até que Ele venha na sua situação. Ah, Ed, parece que o céu está de bronze, eu não sinto é nada, eu não choro mais na presença de Deus, eu não tenho mais força para orar. Mas vai semeando, querido, vai fazendo sem vontade, vai buscando, vai se humilhando na presença dEle, porque pode ter certeza, o fazer chover é dEle, Ele vai fazer chover. Ele vai fazer chover. Quem vai dar o basta na situação é Ele. Quem dá o basta é Ele. A nós cabe semear. A mim e a você cabe semear, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. E sabe quando é que a gente realmente sente que está conseguindo vencer o pecado? Sabe quando é que a gente realmente começa a sentir que a gente está vencendo o pecado? Quando a gente faz tudo isso por amor e não por obrigação. Porque quando a gente faz por obrigação, querido, não importa, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Ah, eu não vou postar essa música sertaneja aqui que eu gosto tanto. Eu não vou postar não, porque o meu pastor vai ver, ele me segue no Instagram. Porque a gente faz às vezes com medo, né? Com medo que o outro veja, ou até com medo do inferno. É um bom motivo para não pecar, mas não é o melhor. O melhor motivo é: eu não vou pecar porque eu não quero entristecer o meu Pai, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo que habita em mim. Onde a gente é tentado, a carne grita, a gente diz assim: eu não vou fazer isso não vale a pena. Existe um espírito dentro de mim que vai sofrer com isso, que vai ficar triste, aonde a gente deixa de fazer as coisas, porque a gente ama o Senhor. Em Apocalipse 3:20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse versículo para evangelizar, e não é errado, Jesus bate nas portas de todos os corações, mas João escreveu isso para a igreja, especificamente a igreja de Laodiceia. Ele escreveu isso para a sua igreja, porque há ainda pessoas que não abrem o coração para Deus. Infelizmente, ainda assim é possível a gente vir aqui todo domingo, toda quinta, e ainda assim não estar com o coração aberto para Jesus. Misericórdia, não é? Ainda há essa possibilidade, mas ele diz que ele quer entrar e quer cear. Sabe o que é? Sabe o que ele entrar e quer cear? Ele quer sentar na mesa, comer junto, ele quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento. É nesse momento que a gente começa a vencer o pecado. É quando a gente começa a ter relacionamento com Ele, é quando a gente começa a ter intimidade com Ele. Em Mateus 7, 21 ao 23 diz o seguinte, eu estou já acabando. Diz o seguinte, se você já quiser ficar em pé, já vou acabar. Diz o seguinte, Mateus 7, 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. Porque eu não sei você, mas se eu conheço alguém que expulsa demônio, que em nome de Jesus opera maravilha, que profetiza, eu vou olhar para uma pessoa dessa e vou dizer: fulano é muito de Deus. Mas só Jesus sabe os corações. Só o Senhor sabe os corações. E o que me chama a atenção é aqui no versículo 23, que ele diz assim: nunca vos conheci. Jesus, imagina Jesus chegar naquele dia e dizer para alguém: nunca te conheci. Diz uma coisa: o Senhor, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem já viveu, quem está vivendo e quem vai viver. Então, quando esse dia chegar, Jesus dizendo isso, ele está mentindo? Jesus é mentiroso? Não. Jesus está com amnésia? Jesus tem amnésia? Vai esquecer de todo mundo que já viveu? Não. Essa palavrinha aqui, conheci, no grego é uma palavrinha chamada ginosco. Ela diz, aqui também quer dizer tornar-se conhecido. Quer dizer que uma pessoa dessa, meu querido, Jesus vai dizer para ela: ó, você nunca se tornou conhecido de mim. Você nunca quis me conhecer e você nunca se deixou ser conhecido por mim. Como é pesado. Essa mesma palavra ela é usada para outra situação. Ela é utilizada para, sabe quando nas Bíblias mais antigas, mais clássicas, digamos assim, numa versão mais clássica, diz assim: quando um homem ia ter relacionamento íntimo com sua mulher, diz assim: e fulano conheceu fulana. Sabe quando, depois que Jesus nasce, diz que José conheceu Maria, ele teve relacionamento íntimo com ela. Isso quer dizer que é intimidade, é relacionamento íntimo. Ele vai dizer assim: você nunca teve intimidade comigo. Meu Deus. Então que não seja esse